Queridos, eu quero fazer uma explanação para vocês a respeito desses últimos tempos, os tempos difíceis, tempos complicados. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo quanto você contempla de ruim são ações que cumprem as profecias relativas aos tempos do fim. Nós temos plena convicção que vivemos os últimos tempos. Claro, nós não podemos precisar para vocês se Cristo voltará semana que vem, daqui a 5 anos, 10, 20, 100, 1000, 2000. Não, isso aí está fora da nossa alçada, mas uma coisa é certa: estamos vivendo os dias do fim. E nos dias do fim a Bíblia diz que as coisas virariam de ponta cabeça, ficariam tanto difíceis para aqueles que estão vivendo nas trevas, sem muitas mudanças, haja vista que é comum ao meio no qual estão. Mas para aqueles que vivem realmente aos pés de Cristo, que querem cultuar o Senhor, que querem viver o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua vida, criar sua família, manter a sua família aos pés de Cristo, andar de forma fiel com Cristo Jesus, para estes a situação muda um pouco. Haja vista que nós temos muito mais contra do que favorável. Muito mais. É o inimigo que se levanta de uma forma poderosa, irmãos, de uma forma extraordinária para tocar na vida daqueles que querem ser fiéis, daqueles que querem amar o Senhor Jesus, daqueles que querem estar aos pés de Cristo. Mas algo interessante, irmãos, nesses últimos tempos, e já há bastante tempo, nós não temos visto nenhum levante do Estado contra a religião. Na verdade, o Estado é bastante compassivo, é bastante solidário à religião. Bem solidário. Só para que você entenda, veja quantos dias dedicados a santos, que são feriados nacional, ou municipal, ou estadual, enfim. Isso mostra que o Estado é bem solidário, ele anda de mãos dadas, de certa forma, com a religião. Mas, quando você olha pelo aspecto espiritual, e a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra o homem, ou seja, não é contra o Estado, não é contra o político e entre outras autoridades. A nossa luta não é contra o homem, mas a nossa luta é contra o príncipe, o rei das trevas. E quando você observa por este lado, os teus olhos são abertos e você há de compreender a ação do maligno de uma forma bem clara, visível. Meu Deus, o maligno nunca agiu com tanto poder, com tamanha manifestação e de forma tão clara. Só não enxerga quem não quer ver. E nós precisamos abrir os nossos olhos para esta luta espiritual dos últimos tempos. Eu particularmente acredito que no Brasil nós não teremos uma perseguição religiosa. Não, eu não acredito nisso, sinceramente. Mas eu afirmo para vocês que nós estamos vivendo uma perseguição profundamente espiritual, gigante, forte, que tem destruído vidas, cortado cabeças aos montes neste país. E mundo afora, claro. É uma perseguição intensa. Uma perseguição intensa que você não enxerga. Não há alguém que se colocou de pé. Um homem que se colocou de pé. Que levantou uma faixa para perseguir a igreja. Não existe isso. Não existe. Não existe. Mas o que nós temos visto, amados, é o inimigo que se levanta de uma forma tão grande, tão poderosa, que só a graça de Deus para nos manter de pé, só a graça do Senhor. Quando você vê a trajetória do maligno desde os tempos muito antigos, você verá que matou Jesus na cruz. No decorrer da história, até uns 2, 3 séculos atrás, queimaram muitos que queriam servir a Jesus Cristo. Muitos perderam a cabeça, muitos foram enforcados, foram torturados, presos, morreram nas prisões. Muitos, até pouco tempo, até poucos 2 ou 3 séculos atrás, foram perseguidos
Me refiro mais ao Ocidente. Foram perseguidos de uma forma intensa pelo Estado, até mesmo pela Igreja chamada católica. E isso está nos anais da história, é só observar. Mas, quando entra o século XX, vemos que tudo muda de figura, principalmente na segunda metade, no final do século XX aproximadamente. Nós vemos que houve uma mudança, uma inversão muito grande. Nós vemos que o inimigo parou de perseguir através da força, mas ele procurou se infiltrar. E isso que foi a grande sacada do maligno. Essa foi a grande sacada do maligno. Ele se infiltrou na religião. Quando me refiro à religião, estamos referindo ao povo que chama por Deus, aqueles que se consideram evangélicos. Nós vemos que a igreja, irmãos, ela tornou-se o campo de atuação direta do maligno. O inimigo infiltrou-se nas doutrinas, nos meios no qual o evangelho é falado, é mostrado. Cristo Jesus foi tirado do centro do evangelho e foi colocado a cura, a bênção, as prosperidades, entre outros aspectos que deveriam ser secundários e frutos de um amor, de uma vida em comunhão com o Todo-Poderoso. Mas o lugar do Senhor Jesus foi arrancado. E vemos que nesses últimos tempos o que impera na igreja é uma mensagem até bonita, sim, uma mensagem bonita, mas não poderia ser feia. Mas que não aponta para Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que não aponta para Jesus como Senhor e Salvador. Sem contarmos o poder financeiro. Pelo dinheiro faz-se tudo, inclusive nega-se a Cristo Jesus dentro das igrejas chamadas evangélicas. Amados, esta é a grande perseguição que se mostra cada dia mais notória. Está diante de nossos olhos. Observe bem, veja bem, analise, volte para a palavra de Deus. Essa infiltração do maligno dentro do culto, dentro das igrejas, levou as pessoas a abandonar a leitura da palavra. Hoje temos visto que poucos leem a Bíblia. Poucos têm aquela obrigação, aquele dever de conhecer a palavra, de meditar na palavra, de encher-se com ensinamento bíblico. Poucos têm esse interesse, mas optam por ler os livros que são escritos, ouvir as mensagens que são proferidas. Deixam-se envolver por essa série de situações chamada de educação cristã. Amados, essa cultura gospel que adentra as igrejas. Então nós precisamos estar atentos a todas essas situações, ligados cada dia mais no Senhor, para que não sejamos também enganados, levados a observar apenas o exterior, sem primeiro consertar o que está dentro do nosso coração. E nós vemos nisso aí, irmãos, a mão do maligno, a ação do inimigo de nossas almas, o quão grande é o poder do inimigo e como ele tem conseguido enganar e levar as pessoas a errarem o caminho, mesmo no hall de membros, mesmo fazendo parte do hall de membros das igrejas. Mas são aqueles que não amam mais ao Senhor Jesus, ou que são motivados por uma série de fatores a estarem na igreja, mas não buscam cultuar o Senhor verdadeiramente. Em decorrência dessa falta de compromisso com o Todo-Poderoso, vemos que o testemunho das pessoas são os piores. Só a misericórdia mesmo. Quando olhamos para a música gospel, por exemplo, deparamos com os cantores, nossos superstars, com seus cachês milionários, 50 mil reais, 60, para estarem nas igrejas e ou nos eventos. Tudo por dinheiro. Já não se louva o Senhor por amor, mas é quem paga mais. E tem que pagar o cachê. Nós vemos, irmãos, que há uma desvirtualização do Evangelho. Não faz-se mais por amor ao Todo-Poderoso. Se você contrata, se você convida
A palavra convidar nem tanto se aplica mais, mas se você contrata um desses cantores para estar no teu evento, e se você não honra o teu compromisso financeiro, não aguarde, não vão. Não vão. Não vão. Porque o interessante não é mais louvar ao Senhor, não é mais glorificar o Todo-Poderoso, mas sim serem pagos para isso. Serem pagos. Pastores que cobram pequenas ou grandes fortunas para pregar em igrejas, em eventos. Irmãos, tudo isso foge daquilo que está na palavra de Deus. Me desculpe você que me ouve e você que é concordante com isso e até paga para que essas pessoas estejam nos seus eventos, nas suas igrejas. Me desculpe você, mas a gente não consegue encontrar um nexo bíblico, uma ligação bíblica, um ponto sequer de ancor, um ponto sequer que nós possamos ancorar essa ideia à luz da palavra de Deus. Não há um ancoradouro, não há um porto na palavra que nos dê base para isso. Mas vemos por trás dessas situações, irmãos, a igreja que fica doente, a igreja que é movida por eventos, a igreja que é movida por estratégias, a igreja que é movida por toda essa situação, tudo isso, essa atmosfera que envolve o povo nesses últimos tempos. Mas Jesus, em segundo plano, Jesus não está no centro. Até querem dizer que é para Jesus, sim, é para Jesus, mas será que o Senhor tem recebido verdadeiramente a honra e a glória? Nós precisamos estar muito atentos, é preciso muita atenção com essas questões, porque nem tudo que parece é, já dizem por aí, nem tudo que parece é. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Paulo escrevendo aos amados da Galácia. Digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Em outra versão, nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto é traduzido da seguinte forma: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amados, nós precisamos voltar para esta verdade que Paulo há 2000 anos já pregava e já falava, já testemunhava por onde quer que ele passava. Precisamos voltar para esta verdade, irmãos. A verdade de andar no Espírito. Andar no Espírito. Mas algo interessante, para que possamos andar no Espírito, é necessário comunhão com Deus. Comunhão com Deus, comunhão com aquilo que é sagrado, com aquilo que é do céu, com aquilo que é lá do alto. A nossa vida precisa estar dentro do contexto bíblico, da nova aliança. Nós precisamos praticar a nova aliança, nos deixar envolver pela nova aliança. Nós não podemos viver uma forma que seja diferente disso. Nós precisamos estar atentos a esta verdade, amados. Atentos a isso. Porque o que nós temos visto nesses últimos tempos é que não se anda mais dirigidos pelo Espírito, mas dirigidos pelos interesses. Irmãos, me perdoe, mas nós precisamos entender esta verdade. Quais são os interesses? Há uma diversidade de interesses hoje dentro da igreja, dentro do nosso culto. Nós temos o interesse de encher a igreja e fazer a igreja crescer. É até salutar, até um desejo bonito, não é verdade? Mas os meios que são usados, geralmente fogem aos princípios determinados por Deus. Porque nós queremos pregar o Evangelho e converter a pessoa, quando deveríamos apenas pregar o Evangelho e deixar a ação do Espírito Santo de Deus manifestar-se. É assim que está na Bíblia. E para que isso aconteça, lançamos mão das estratégias,
A igreja A fez isso, opa, inchou, olha quantas pessoas na igreja A, vamos fazer o mesmo. Lançamos mãos dos costumes que estão soltos por aí, mesmo que arranhe a palavra, que fira a palavra, mas você não está muito preocupado com esse detalhe, porque você vê resultado, você está vendo resultados. Quais são os resultados? A igreja tinha 10 membros, hoje tem 100. Nós tínhamos 100 membros, hoje temos 1000. Os resultados são esses. Mas o interessante é que as pessoas esquecem que a obra é de Deus. E para que essa obra cresça, tem que ser no mover do Espírito Santo de Deus, amados. No mover do Espírito Santo de Deus. Como podemos agir de uma forma que fere os princípios do Senhor para que a obra do Senhor cresça? Isso sem contar a associação pecaminosa com a política, com as pessoas que gerem o nosso país. Amados, muitas associações, tudo em nome do crescimento da igreja. Aí a igreja tem templo, tem carro, tem som, a igreja tem rádio, mas os acordos atrás das cortinas. Tudo em nome do Evangelho. Mas qual o Evangelho? Qual o Evangelho? Irmãos, temos que voltar para a direção do Espírito. Mas para que o Espírito Santo dirija a igreja, uma palavra tem que ser pregada: santidade. Santidade. Infelizmente, uma palavra que está em desuso dentro das igrejas, porque falar de santidade leva as pessoas a deixarem o pecado. Tem que deixar o pecado, mas da forma que nós estamos vivendo, da forma que nós temos vivido esse evangelho, como deixar o pecado? As pessoas estão amarradas ao pecado, às práticas pecaminosas. Como falar de santidade? Como exigir santidade se isso espanta aqueles que estão dentro da igreja, assusta aqueles que estão dentro da igreja? Melhor passarmos a mão sobre a cabeça das pessoas e falar para eles que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Não, amados, não é esta a palavra, não foi esta a palavra do apóstolo Paulo. Ele disse que precisávamos pregar o evangelho, um evangelho real, vivo, um evangelho no mover do Espírito Santo de Deus. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Tem que ser assim, irmãos. Pastor que foge a este princípio, no dia eterno há de prestar contas ao Senhor por ensinar um evangelho antibíblico. E você que me ouve que não é pastor, eu sou livre, eu não sou pastor, mas se você não vive os princípios de Deus, da mesma forma você há de prestar contas, porque o Senhor vai te cobrar. Mas eu não sabia, porque não conhece a palavra. Mas eu não sabia que tinha na Bíblia, porque não lê a palavra. E o Senhor já disse para você, necessitas meditar na palavra, conhecer a palavra do Senhor. Não podemos fugir dessa realidade. Nesses últimos tempos, irmãos, nessa última semana, nos Estados Unidos, houve uma grande revolução. Os Estados Unidos ratificou o casamento entre o mesmo sexo. Os Estados Unidos, como a potência que é, com certeza servirá de espelho para o Brasil, América do Sul, Europa e vai por aí. Em breves tempos, teremos também no Brasil, já existe no Brasil, uma lei que dá direitos às pessoas do mesmo sexo quando estão vivendo juntos. Mas, amados, o foco não é o casamento. Muitos estão focando no casamento. O foco, na verdade, é a igreja. É a igreja. Lendo algumas matérias a respeito das igrejas americanas, lá está uma revolução, irmãos. Uma revolução. E a tendência da igreja chamada evangélica nos Estados Unidos é aceitar esta situação como normal, como legal, como natural. Gálatas capítulo 5, versículo 16, na segunda parte diz: não obedeçam aos desejos da natureza humana. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Na outra versão diz:
e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Este é o mandamento. Claro, há outros textos que abordam o tema, mas esse da concupiscência, dos desejos da carne, ele é mais abrangente. Porque vemos hoje uma igreja, irmãos, em que a fornicação tornou-se comum e aceita. O adultério está no altar. O casamento homoafetivo está a um passo de ser aceita também pela igreja. Principalmente quando você olha e vê que a igreja perdeu a essência de Cristo. E o que tem movido a igreja nesses últimos tempos são números. Números, amados. E o que importa para a igreja são números. Não mais, claro, toda regra há suas exceções, evidentemente, claro. Não estou generalizando, apesar de falar a igreja, mas nós sabemos que toda regra há suas exceções. E sempre haverá o remanescente do Senhor, isso é com certeza. Sempre haverá o remanescente do Senhor, aquela que há de manter-se fiel ao Todo-Poderoso. Sempre haverá, em nome de Jesus. Portanto, não sinta-se afligido, nem tampouco tocado, nem tampouco apontado quando eu falo a igreja. Me refiro àquela igreja que fere os princípios bíblicos, que foge dos princípios bíblicos. Eu acho conveniente fazermos essa observação. Mas temos visto, irmãos, que no Brasil não será diferente dos Estados Unidos. Não será diferente. Estou profetizando mal sobre a igreja? Não. É apenas uma antecipação daquilo que nós veremos em breves tempos. A igreja não vai perder essa fatia chamada de inclusiva. E ela tornar-se-á inclusiva em detrimento da palavra. Evidentemente que nós precisamos amar aqueles que assim optam por viver. Claro, nós não podemos discriminá-los, até seria pecado. A Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como discriminá-los? Não podemos discriminar. Nós temos que aceitá-los, sim, aceitá-los, até porque é um direito de cada um a opção, seja ela sexual ou outra forma de opções. Nós temos que aceitar, porque é assim. Mas o que nós não podemos é sermos concordantes com essa situação. Concordantes. É diferente. Receber-os na igreja, amém, glórias a Deus. Vamos falar de Cristo Jesus, da palavra do Eterno, da salvação. É o Espírito que convence o homem de pecado. Qual a palavra para este grupo de pessoas? Como pregar o Evangelho para aqueles que optaram por viver desta forma? Como pregar o Evangelho? Irmãos, não tem uma estratégia. A estratégia é santificar-se e deixar-se usar pelo Espírito Santo de Deus na manifestação do santo e bendito Evangelho de Cristo. Simplesmente isso, amados. Simplesmente isso. Precisamos entender essa verdade. Vamos fazer umas estratégias. Esqueça disso. Qual a estratégia? Santifique a vida. Santifique a igreja. E o Espírito Santo há de falar, há de mover poderosamente. Mas, amados, com certeza, em breves tempos, como nos Estados Unidos, aqui também as igrejas aceitarão no seu hall de membros esses que optaram por esta prática, por esta forma de vida. Mas nós precisamos entender que temos que ser fiel à palavra. Fiel à palavra. Fiéis às sagradas escrituras. A fidelidade a Deus está acima de qualquer coisa. Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Eu particularmente não acredito que teremos problemas com o Estado. Não acredito. Se você tratar o semelhante com amor, com carinho e com zelo, nós não teremos problemas com o Estado nessa questão homoafetiva. No entanto, teremos problemas seríssimos com a sociedade. Porque a sociedade, ela exigirá que a igreja, por amor, aceite todas as situações. Eis aí um grande problema. E nós precisamos entender isto, irmãos, e estarmos preparados e cada dia mais buscando o Senhor para que Ele nos dê a direção, como está aqui, a direção, para receber esses amados na igreja, esses preciosos na igreja, e ministrarmos a palavra de Cristo, para que eles possam ser tocados, movidos pelo Espírito Santo de Deus e deixe a concupiscência da carne. E evidentemente
que nós não podemos restringir essa questão homoafetiva, mas olharmos também para a fornicação, para as impurezas dos jovens dentro da igreja, para o adultério que insiste em minar as forças da igreja. Nós precisamos estar atentos a essas questões e ensinar essas questões dentro da igreja. É preciso ensinar, irmãos, ensinar essas questões dentro da igreja. Hoje a nossa pré-adolescência, passando pela juventude, tem um problema muito sério. Um problema de identidade espiritual. Quando você chega ali naquela faixa da pré-adolescência, há uma cobrança natural da sociedade pelas relações íntimas, pela fornicação, pelas impurezas da carne. E em muitos casos, nossos jovens, eles ficam encurralados no canto de parede, sem saber o que fazer, e entregam-se à situação. Mas por que ocorre isto? É porque está faltando doutrinamento bíblico dentro da igreja. Está faltando doutrinamento, amados. Nós não temos uma juventude firme, com raras exceções, mas nós não temos uma juventude firme que empunhe a bandeira de Cristo, que levante a bandeira de Cristo, e quando falarem, você é virgem, você é desse jeito, e começarem as chacotas, as gozações, a pessoa levantar e falar, eu sou servo de Jesus. Para mim, o mais importante é servir a Cristo Jesus, a satisfazer as minhas vontades, a minha carne. Hoje, irmãos, raros jovens têm a coragem de falar isso. Sabe por quê? Porque eles aprendem na igreja que tudo é relativo. A relatividade da religião desses últimos tempos. E nós precisamos passar para aqueles que estão dentro da igreja a palavra de Deus como ela é. Ensinar a palavra do Senhor para que essas pessoas tenham conhecimento e tenham honra, alegria, prazer em servir a Jesus e declarar-se servos de Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus neste mundo para mudar este mundo através da pregação do Evangelho. Se a igreja não ensina o jovem o caminho que deve andar, como será? Mas quem é a igreja? A igreja como instituição, claro, mas a família, a você que é pai, é preciso ensinar. Você tem que encontrar tempo para ensinar ao teu filho o caminho do Senhor, ele firmar-se na presença do Todo-Poderoso, alicerçado na rocha, firme, inabalável, convicto. Falta convicção, não apenas ao jovem, mas à igreja de nossos dias. Convicção da condição de servo do Senhor. E vive uma vida religiosa relativa. Quando necessário, abre precedentes para o pecado. Desvios para o pecado. Abre janelas para o pecado. Afinal de contas, visam a situação financeira, a situação social, entre outras, em detrimento da vontade do Eterno. E o pecado é gerado e adentra as vidas das pessoas. Amados, os dias são difíceis. A perseguição espiritual é gigante. O diabo está aí, de pé, com um grande exército, com grandes espadas, fuzis, metralhadoras, bombas, etc., para jogar sobre a cabeça ou cortar a cabeça daqueles que querem viver Cristo Jesus. E a sociedade ela está envolta num meio que a leva cada vez mais para distanciar-se de Cristo Jesus. E a igreja tem andado no mesmo caminho, no mesmo passo, porque tem sido doutrinada, infelizmente, pelas trevas. A igreja precisa acordar e a mensagem é santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém servirá ao Todo-Poderoso. A igreja precisa deixar o medo de perder pessoas. Mas se eu falar disso, a igreja vai esvaziar. Se eu falar de santidade, falar do pecado, a igreja vai esvaziar. Mas eu quero falar para você, se há concordância com o pecado, o Senhor há de cobrar de alguém. E você, o falso profeta dos últimos tempos, com certeza será cobrado. Mas por que falso profeta?
porque o Senhor te chamou para falar a verdade dele, de uma forma muito clara. E se você omite a verdade, você está abrindo espaço para o espírito de engano agir através da tua vida, e certamente você está no grupo dos falsos profetas. E no dia final dirão: Senhor, em teu nome expulsamos, em teu nome curamos. E o Senhor dirá: não vos conheço, afastai-vos de mim para a perdição eterna. Fique atento, analise bem a tua vida, ô amado líder, amado pastor, bispo, apóstolo, seja qual for o título que você carregue. Analisa bem, será que você não é um falso profeta? Pensa nisso. Tens pregado o evangelho conforme está na Bíblia, ou você tem dado um jeitinho para facilitar ou para beneficiar a entidade religiosa? Pensa nessas situações. Fique atento, porque vivemos dias do fim, dias no qual o maligno, se possível, enganaria o próprio eleito. Talvez você já esteja sendo enganado por não pregar a verdade de Cristo Jesus conforme está na Bíblia, mas segundo o teu próprio entendimento. Amados, coloquemo-nos de pé, busquemos a santidade, para que nossos atos sejam para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus, e possamos um dia chegarmos diante do Eterno e não nos envergonharmos, porque cumprimos a vontade do Senhor e fizemos aquilo que Ele queria para as nossas almas. Que Deus, portanto, o abençoe, abra teu entendimento, que a glória do Eterno esteja sobre a tua vida, é que eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 470. Vivos, o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos.